Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a prova do concurso do IPEA, que foi aplicada nesse domingo, dia 25 de fevereiro, e para muitos de nós ela é vista como se fosse uma prévia do que pode acontecer no concurso nacional unificado. Por que isso, professor? Primeiro, porque a banca é a mesma, é a banca Sesgran-Rio. Segundo, porque o edital do IPEA ele veio numa pegada muito parecida com a pegada do concurso nacional unificado. A ênfase de algumas disciplinas, como políticas públicas, realidade brasileira, o estilo da discursiva, parece lembrar bastante o que vai acontecer no concurso nacional unificado. Por isso que a nossa referência é a primeira grande prova de âmbito federal da Sesgran-Rio, aplicada após a Sesgran-Rio ganhar a análise e a aplicação da prova do concurso nacional unificado. E outro ponto interessante é que essa prova ela já vem refletindo o que o governo vinha dizendo que deve acontecer no concurso, no CNU, e por isso que eu vou fazer essa análise com vocês. E não saia desse vídeo, porque eu vou passar para vocês algumas dicas importantes, porque nós temos aí um bom prazo ainda até o CNU, e o IPEA vai servir para a gente de reestruturação na sua preparação. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou falar sobre as impressões iniciais da prova do IPEA e o que muda para o CNU. Vale acrescentar também que eu ainda não tive acesso à prova do IPEA. Por quê? A Sesgran-Rio não deixa os candidatos saírem do local de prova com os cadernos de prova. No CNU será a mesma coisa. Eu terei acesso a esses cadernos a partir de amanhã. E tão logo eu acesse os cadernos, eu farei o comentário de todas as questões das minhas disciplinas. Isso vai ajudar a gente não só a ter questões fresquinhas para estudar, como também fazer ajustes na nossa preparação. E só para lembrar um pouquinho mais vocês a respeito do concurso do IPEA, eu gostaria de apresentar aqui mais ou menos a distribuição, que eu vou dar um pulo para cá. A distribuição foi uma prova com muitos cargos e dividida em várias áreas de conhecimento. Mas o que realmente nos interessa é a composição dessa prova. Está meio ruim de ler, mas foi uma prova de 30 questões de conhecimentos gerais, 70 questões de conhecimentos específicos, mais 2 discursivas. Além disso, tem a fase de títulos também. Não é exatamente a mesma estrutura do CNU, mas como é a mesma banca, acaba lembrando um pouquinho. E a partir daí eu vou apresentar para vocês quais foram as percepções que os alunos nos apresentaram a respeito dessa prova. Então primeiro vamos ver a visão do aluno, não a visão do Herbert, a visão do aluno a respeito dessa prova. Aqui eu vou colocar alguns depoimentos. Primeiro o pessoal falou o seguinte, olha, discursivas muito interessantes sobre democracia, participação, representatividade, enfoque no racismo estrutural e de gênero. E a primeira discursiva foi uma relação entre educação e renda. O pessoal falou aqui embaixo também, ó, na parte da manhã foi a discursiva 2 questões, política pública para educação e democracia social, racismo estrutural e representatividade legislativa. Lembrando que essa discursiva foi para um dos cargos, ou essas discursivas. Para outros cargos, nós tivemos questões diferentes. Mas essa daqui mostra um pouco essa pegada focada na realidade brasileira, direitos humanos, inclusão, que é um aspecto do atual governo e é um aspecto que o governo está dizendo que vai aparecer no concurso nacional unificado. Outra coisa que nos chamou a atenção, foram 2 discursivas e o edital não dizia a extensão das discursivas. Nós só soubemos na hora da aplicação. Foram 2 discursivas de 45 linhas. Muitos alunos reclamaram que basicamente não deu tempo de você fazer as objetivas e as discursivas, que pelo menos ficou corrido. Então é importante isso, porque no CNU nós temos uma discursiva só, mas a gente tem que ficar um pouco atento a essa questão do gerenciamento de tempo, porque as questões objetivas também tiveram textos longos. Então surge um novo elemento que até então a gente não estava tão preocupado assim, o gerenciamento de tempo. Então aqui foram 2 discursivas de 45 linhas. Como será que será a discursiva do CNU? Nós ainda não sabemos. Será uma só, mas aqui já dá para a gente mais ou menos pegar a forma de cobrança da banca Sesgran-Rio. Saindo da discursiva, vou fazer aqui uma análise geral sobre as questões objetivas. Olha só o que o pessoal falou. Questões exigiam senso crítico, temas voltados para políticas públicas e gestão. Achei bem interessante de tudo que fiz até aqui. Assuntos bem voltados para o cargo ou órgão, então inerente aqui à finalidade de atuação. Lembrando que essa prova do IPEA teve muitas questões exigindo estudos do próprio IPEA. Olha só, prova boa, inteligente e não decoreba. Quem acompanha os estudos do IPEA não teve dificuldades. Em políticas públicas, foi essencialmente 2 manuais do IPEA para análise ex ante e ex post. Constitucional e administrativo não teve dificuldade para quem acompanha os informativos do STF, mas óbvio, né?
Nem todo mundo consegue estudar informativos. Realidade brasileira foi o Milton Santos, essencialmente mais estudos do IPEA. A prova da tarde seguiu o padrão de textos longos. Achei menos cansativa que a da manhã e bem objetiva nos conteúdos. Mas também eu vi muita gente falando que mesmo a prova da tarde, dos conhecimentos específicos, das 70 questões, também estava com texto longo e bastante interpretativa. Então mostra pra gente aqui o estilo que o governo vem prometendo. A gente sabe que a Sesgran-Rio tinha questões muito ruins. As questões de administrativa da Sesgran-Rio eram péssimas, para não falar outra coisa. E aqui já nos dá a esperança de uma prova bem montada, bem estruturada, interpretativa. Estão deixando a gente sonhar. Olha só, dando a cara de que o CNU vem com uma pegada muito forte de políticas públicas. Eu só quero fazer um parênteses aqui para vocês. Eu estou vendo muita entrevista e isso me incomoda um pouco, porque concurso público, quem tem que falar, quem tem que comunicar é o edital. E a gente está vendo assim, toda semana, uma entrevista diferente de alguém dando uma dica ou dizendo como que será o CNU. Eu sempre falo, olha, não é a dica, não é a entrevista do ministro, do secretário que tem que amarrar a prova, é o edital. Esse é o documento público que nos interessa. Então eu estou vendo muita gente falando, olha, fulano de tal, do MGI, falou que tem que estudar políticas públicas. Galera, você tem que estudar as disciplinas conforme os pesos do edital. Não vai seguindo dicasinha de internet que o que nos amarra é o edital. Mas de qualquer forma, obviamente nós teremos uma ênfase para políticas públicas, porque tem matérias de políticas públicas em conhecimentos gerais e em conhecimentos específicos, às vezes em mais de um eixo você vai encontrar alguma coisa de políticas públicas. Então é óbvio que haverá alguma coisa nesse sentido. Isso aqui foi uma novidade para mim. Julgados recentes, como lei do padre, pensão para a família de político. Essa questão de pensão para a família de político saiu no informativo do STF, se não me engano, no final de 2022. Então, tratando-se de concurso público, 1 ano e pouco, é algo relativamente recente de fato. Então, assim, ênfase para jurisprudência. A Sesgran-Rio não tinha tanto essa pegada assim. A prova de conhecimentos específicos estava muito bem feita. Tive que gastar até o último neurônio para fazer, ou seja, reflexão, raciocínio. Teve uma questão sobre nepotismo, jurisprudência, sobre competição do TCU, sobre a competência do TCU para violar sigilo bancário, também jurisprudência. Muitas questões a 14133, uma questão sobre se o IPEA era autarquia, fundação ou empresa pública, mas aqui muita gente me chamando a atenção para a cobrança de jurisprudência, e essa do sigilo bancário é jurisprudência mais aprofundada. Normalmente aborda em aulas para quem estuda para os concursos da área de controle. E achei bem estilo FGV, em tipo de perguntas, tudo contextualizado. Boa pegada. Lá atrás eu falei, pessoal, eu acho que vale a pena resolver algumas questões da FGV. O pessoal achava que não, FGV não. Sebrasp, FCC, VUNESP está suficiente. Mas a gente começa a ver aqui uma pegada, uma carinha de FGV nesse concurso. Tá? E afora isso aqui tudo, outro ponto que me chamou a atenção era a preocupação dos nossos alunos a respeito da segurança. Foi uma coisa que muita gente comunicou. E aqui, galera, eu não quero ser a pessoa que está trazendo assim o apocalipse, que vai dar problema, que vai isso e aquilo. Aqui eu vou trazer para vocês mais para refletir a experiência dos nossos alunos e dizer o que dá para a gente fazer em relação a isso. Mas eu já vou dizer para vocês, todo concurso tem algum risco, todo concurso existe alguma preocupação com segurança, entre aspas, não é bom o que a gente vai falar aqui, mas entre aspas é algo relativamente comum após provas a gente ter uma percepção de insegurança em algumas situações, tá? Por mais de que algumas coisas aqui não tem como a gente aceitar. Ó, se não mudar o sistema para o CNU, os fraudadores vão nadar de braçada, muito desorganizada mesmo e fiscais sem preparo. Me preocupa um pouco o CNU, que são 221 cidades, certamente não vai dar para qualificar adequadamente todo fiscal. Pensei o mesmo, ainda mais com tantas vagas no CNU, que tristeza. Cadê a fiscalização para impedir isso? Isso é inadmissível com tanta gente estudando e se preparando. Na minha sala tinham 80 pessoas. Teve gente que falou assim, mais alguns alunos falaram de salas com até quase 100 pessoas. Cadeira, uma colada na outra, dando para ver a prova de todo mundo que está perto. Por poder anotar o gabarito no papel de inscrição, dá muita margem para coisas estranhas. Teve gente também reclamando que aparentemente as provas eram padronizadas, não tinha aquela história de você alterar as alternativas. E um outro ponto que preocupou era que o local que você sentava não era demarcado. Então você poderia sentar onde quisesse. Esses pontos, essas pequenas coisinhas vão preocupando.
Muita gente falando da falta de detector de metais, também é outro ponto. Eu digo o seguinte, todo concurso terá algum problema de segurança. O que não pode acontecer são vários problemas de segurança, porque você junta uma ponta aqui, outra ponta ali, outra ponta lá, aí você dá margem para fraude. E eu digo mais uma coisa, e essa mensagem vale se você é do CNU, do MGI e está me assistindo. Concurso público não tem que apenas ser lícito, ele tem que parecer ser lícito. Isso é inclusive uma premissa que a gente utiliza em auditoria. Não basta ser honesto e independente, você tem que demonstrar que é honesto e independente. Então é fundamental que haja todo um esclarecimento a respeito da segurança. O único ponto que pesa, ou um ponto que pesa a favor do CNU é o seguinte: existe toda uma preocupação, pelo menos no discurso da ministra, em relação à segurança. Eles chamaram pessoas para auxiliarem na questão da governança e segurança do concurso. Talvez o IPEA não teve essa mesma preocupação. Então, assim, acredito que no CNU será um pouco diferente. E vou além, no CNU tem que ser muito diferente, porque essa prova será aplicada em mais de 220 cidades. Então, o controle tem que ser muito mais rigoroso, porque, mais uma vez, não basta ser lícito, tem que parecer ser lícito para não dar aí discursos e problemas mais adiante. Superada toda essa explicação, eu vou passar agora para vocês aqui, para finalizar o nosso vídeo, 5 sugestões e mais uma dica extra do que você vai fazer na sua preparação agora a partir dos ensinamentos do IPEA. Número 1, atenção no gerenciamento de tempo. Muitas questões longas, tudo bem que é uma discursiva a menos, mas você tem que se preocupar com o gerenciamento de tempo. Tem que saber se organizar para responder as questões de forma mais rápida e eficiente. Número 2, prepare-se para textos longos e interpretativos. Aquela questãozinha de enunciado de uma linha, alternativas com 2, 3 palavras, provavelmente não será a pegada do CNU. O CNU vem com questões com enunciados longos e alternativas interpretativas. É a minha aposta, é o que o IPEA nos mostrou e é o que o governo, por intermédio do MGI, tem prometido para todo mundo. Número 3, ênfase no viés atual do governo. E aqui, galera, ninguém está falando que você tem que ser de esquerda, de direita, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A questão é, você tem que se preparar para políticas públicas, direitos humanos, inclusão, são bandeiras do atual governo. Então você tem que conhecer esse assunto. Eu não estou dizendo que necessariamente você terá que pensar igual, mas pelo menos conhecer os temas para poder falar e responder questões a respeito disso. Número 4, se você for um aluno que já está um pouquinho mais avançado, estude um pouco de jurisprudência. O IPEA mostrou para a gente que jurisprudência não está morto não, que vem uma pegada de jurisprudência em algumas questões. Eu só chamo a atenção de que você tem toda uma bateria de conteúdos também para vencer. Então, se você já estiver vencendo bem os conteúdos, acrescente algumas sessões de estudo para dar uma atualizada em jurisprudência, porque pode ser que a gente encontre algumas questões. Quem vai fazer bloco 4, lá em Direito do Trabalho, certamente a gente vai ter alguma coisa, em Constitucional e Administrativo também. E por fim, resolva questões, acrescente questões da FGV na sua preparação, porque a FGV é que tem essa pegada de texto longo e interpretativo. E Sebrasp de múltipla escolha. Certo ou errado do Sebrasp normalmente é mais básico, mas o Sebrasp, principalmente questões de procuradorias gerais, as PGEs, faz questões com bastante interpretação, textos longos e jurisprudência também. Então, questões da FGV e do Sebrasp vão te ajudar nessa pegada. Aqui está o resumo das minhas 5 dicas. Atenção no gerenciamento do tempo, prepare-se para textos longos interpretativos, ênfase no viés atual do governo. Se for mais avançado, estude jurisprudência e resolva questões da FGV e do Sebrasp de múltipla escolha. Minha dica extra é a respeito da preocupação com segurança. Aqui é a parte que você não tem o que fazer. Nesses 5 aspectos você tem o que fazer. Aqui você sozinho não tem o que fazer, porque você não vai mudar a segurança do concurso. Mas sabe o que você pode fazer? Entra nos canais de atendimento do MGI e relata o que você percebeu do IPEA. Fala, olha, tem uma preocupação com segurança. Se a gente tiver volume nisso aqui, certamente haverá alguma atenção do governo para que esses problemas não se repitam. Já prometeram coleta de digitais, mas só isso não é suficiente. Tem que ter detector de metais, tem que ter fiscais preparados e não pode ter um amontoado de gente na mesma sala para fazer a prova. E preferencialmente
assentos demarcados para que não haja combinação. Vou sentar do lado do meu colega para um colar do outro, não tem como. Então tem que demarcar da melhor forma possível os assentos para cada um dos candidatos sentarem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário aqui, o que você achou e como que está a sua preparação para o concurso nacional unificado. Te vejo no nosso próximo vídeo. Um abraço, valeu pessoal!